Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então das noções gerais da Bíblia. Nós vamos ter uma ideia de por que esse livro tão importante, uma referência para todas as religiões do nosso planeta bendito, e por que tantas contradições? Por que tantas dificuldades em interpretar ou em ler a Bíblia? Realmente, é difícil? É muito difícil a leitura da Bíblia. Não é uma leitura fácil. Se não tiver conhecimento, se não tiver estudo, muitos do que está ali colocado dificulta muito o nosso aprendizado. Primeira coisa que nós vamos falar, antes mesmo do aqui. A Bíblia é o livro básico, né? Não, da humanidade. É o livro básico de todas as religiões. E qual é a dificuldade? Então, todas as vezes, quem não tem o hábito de ler a Bíblia, todas as vezes que você for ler qualquer coisa que está relacionada, que tiver lá números na Bíblia, então, por exemplo, tem Mateus, ou tem Lucas, ou tem Isaías, o primeiro número é capítulo, que nem todas as traduções, nem toda a literatura traz. Então, o primeiro livro, o primeiro número é sempre capítulo. 2 pontos, alguns usam vírgula. Os números subsequentes são versículos. Então está lá, Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Quando se trata do Evangelho segundo o Espiritismo e as obras da codificação, o primeiro número também é capítulo e o segundo é item. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 6, 7, 8. Só para a gente se situar dentro daquilo que nós estamos falando. Acho que eu vou ter que voltar, ou então alguém vai precisar ler para mim, porque eu não consegui tirar aqui o que está na frente, entendeu? Posso ler? Lê Na só Bíblia... esse primeiro trecho para mim, nesse. Tá bom. Na Bíblia Católica, são ao todo 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Isso. Então, essa primeira frase você pode ler em todos os slides, por favor. Então, aí nós começamos. Então, são 73 livros do Antigo Testamento. Esses do Novo Testamento é a partir da vinda do Cristo. Antigo Testamento, tudo aquilo que é anterior a Jesus. Novo Testamento é com o advento do Cristo, é a partir de Jesus. A partir de quando Jesus vem entre nós, então nós conhecemos como o Novo Testamento. Na Bíblia protestante, são ao todo 66 livros. O Antigo Testamento tem 7 livros a menos. Aí nós já começamos por causa das traduções. Muitas das outras religiões, principalmente a Bíblia protestante, têm alguns livros que eles não admitem, eles não aceitam. E esses 7 livros, são exatamente o livro de Tobias, o livro de Judite, os livros Macabeus 1 e 2, o livro do Eclesiástico, o livro da Sabedoria e o livro de Baruque. Além de alguns trechos, alguns capítulos e versículos, por exemplo, do livro de Daniel, como o versículo 14 do capítulo 13 e do capítulo 4 ao 16 do livro de Esther. Aqui porque já começam as contradições. Aquilo que não interessa para determinadas religiões, eles simplesmente suprimem, eles simplesmente violam ou retiram na sua totalidade. E isso não é só uma característica da Bíblia, não. A Gênese, após a morte de Kardec, por exemplo, sofreu alterações profundas a partir da 5ª edição, exatamente por defendendo
interesses alheios à vontade que era do codificador. A Bíblia não poderia ser diferente, uma vez que ela ainda é o livro mais estudado. A Bíblia começou a ser escrita durante o reinado do rei Salomão. O Antigo Testamento acabou de ser escrito até uns 50 anos antes do nascimento do Cristo. Atenham-se aos fatos. Os números é porque se fazem necessários, mas é o que menos importa aqui no caso. Então, durante o reinado do rei Salomão, que era filho de Davi, então essa é a referência, porque já tínhamos uma noção de escrito. A partir daí é que começou essa fase de interpretar os símbolos, onde foi compilado todo o Antigo Testamento. E terminou, que é o último livro, que é o livro de Malaquias, 50 anos antes do nascimento do Cristo. O que fala? Foi vivida, a Bíblia, ele está dizendo, foi vivida pelo povo de Deus antes de ser escrita, transmitido de geração em geração. O período durante o qual ela foi transmitida verbalmente de geração em geração durou aproximadamente 900 anos e chama-se tradição oral. Então, desde Abraão, desde Moisés, para ser mais exato, quando ele recebe via oral, via mediúnica, o decálogo ou os 10 mandamentos, tudo isso era passado de geração para geração, dentro de uma tradição familiar. Então, já começa aí a sofrer as alterações. Mas não tínhamos escrita. As criaturas levavam, pregavam isso em todas as regiões. Geralmente você tinha um líder que fazia isso. Nós vamos falar, mas quando da divisão das 12 tribos, dos filhos lá de Isaac, de Jacó, então, quando as 12 tribos se separaram, só para se ter uma ideia, dos filhos, Levi não recebeu tribo, porque ele era o encarregado da religião. Então, no lugar de Levi, quem recebeu a tribo foram os filhos de José, para ver como era importante essa tradição oral. Paulo de Tarso herdou essa tradição oral dentro do Sinédrio, e esse período durou mais ou menos 900 anos. O Novo Testamento, ele começou a ser escrito pelo apóstolo Paulo, nos anos 57 e 58 depois do Cristo, e terminou com o livro do Apocalipse, no final do século I depois do Cristo. O período durante o qual a Bíblia foi escrita é chamada de tradição escrita. Este também durou aproximadamente 900 anos. E aí alguém vai dizer assim, tá, é uma coincidência isso. Não, isso é um direcionamento. A Bíblia é um livro que foi compilado para, assim como Kardec, a Bíblia foi direcionada. Então, daí nós temos tantos evangelhos e tantos escritos como nós vamos ver na sequência. Paulo, que ele está falando que foi quem começou o Novo Testamento, Paulo, o primeiro escrito foi a carta aos Filipenses. Isso está no livro Paulo e Estevão, como está também em outras obras espíritas. É conhecido como o primeiro escrito do Novo Testamento, a carta aos Filipenses. E essa tradição escrita, que eles falam que durou também aproximadamente 900 anos, é porque foi direcionada. Então, a partir de um determinado período, eles deixaram de acrescentar. A Bíblia não sofreu mais alterações, vamos assim dizer. A Bíblia só vai sofrer novo acréscimo já no Concílio Vaticano II, com o Papa João Paulo II, que no momento nós vamos ver já já. O que contém o Antigo Testamento? A criação do mundo, a lei de Deus dada a Moisés, a história do povo de Israel e suas reflexões, as alianças que Deus fez com os homens,
as profecias que anunciavam a vinda do Messias, a fidelidade e a infidelidade do povo de Deus, a preparação do povo escolhido e de onde viria o Verbo encarnado. Se Moisés sempre foi a referência, ele é dado como o iniciador de tudo, então o Antigo Testamento ele é uma epopeia. Ele contém todos os costumes, todas as tradições, desde que os hebreus foram libertados do jugo da escravidão no Egito. Todos os livros, eles falam a mesma coisa? Não, cada um refere-se a um determinado período, a uma situação junto a esse povo, a sua caminhada, a sua evolução. É claro que o que está contido no livro de Isaías não é a mesma coisa que está contido no livro, por exemplo, de Ezequiel. Só que é preciso entender, quando se lê a Bíblia, tem um capítulo inteiro do livro de Isaías que ele foi reproduzido no livro dos Reis. Mas muito poucas pessoas assim o percebem, mas é porque está dentro do contexto. Da mesma forma que, às vezes, Kardec ele aproveita uma situação, só que Kardec diz assim, ele fala lá, olha, a pluralidade das existências. Aí ele coloca ver, pergunta 197, para ele não ter que repetir novamente tudo aquilo que já foi visto lá atrás. A mesma coisa é aqui. Então, esses profetas do Antigo Testamento, todos eles falavam de um Messias, de um Salvador, todos eles falavam desta criatura que viria dos céus, o Verbo encarnado. Verbo encarnado, a palavra, a promessa divina de que eles um dia teriam um libertador. Então, o Antigo Testamento é uma síntese do costume e a evolução, desde a libertação do Egito até a chegada do Cristo, vamos assim dizer. E o que contém o Novo Testamento? O Novo Testamento contém os evangelhos, que contam a vida de Jesus. É também constituído por várias cartas ou epístolas, que foram escritas pelos apóstolos com o objetivo de direcionar a igreja fundada por Jesus. Possui um livro que conta os primórdios da Igreja do Cristo, o Ato dos Apóstolos, e um outro livro profético que revela a segunda vinda gloriosa de Jesus, que é o Apocalipse. Os evangelhos, nós vamos ver, e são conhecidos de todos. As cartas existem, além das cartas de Paulo, existem outras cartas que foram consideradas canônicas. Canônicas porque são chamados, o significado de canônico praticamente é sagrado, é sacro. Então, tem essas outras cartas que receberam o aval da igreja, outras não. Como e por que isso assim se referiu, nós vamos procurar direcionar e esclarecer no decorrer dos assuntos aqui que nós colocamos. Os primórdios da Igreja do Cristo, quando ele fala, ele está dizendo o quê? Como que foi o cristianismo logo após a crucificação do Cristo? Da mesma forma que quando nós lemos há 2000 anos, é a época do Cristo. O Públio, ele se situa ali na época do Cristo. Os 50 anos depois, ele já está falando dos apóstolos, ele está falando ali dos apóstolos, de como foi a vida deles pós-Jesus. O Ave Cristo já é 300 anos depois de Cristo. Então, ele já está contando a história do cristianismo primitivo. Por isso, tem muito a ver com o Ato dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos, que é uma continuação do livro do Evangelho de Lucas, ele começa, quando nós começamos a ler, nós vamos ver que ele está falando na primeira pessoa, eu. De um determinado capítulo em diante, ele começa a se referir a nós ou a eles, porque é quando ele conhece Paulo de Tarso e começa a viajar com ele nas suas viagens missionárias. E o Apocalipse,
que não é um livro tão difícil de ler, mas é um livro cifrado. Ele é um livro enigmático. Por quê? Os cristãos estavam todos eles sendo perseguidos. Então, ele precisava usar de uma linguagem em que os cristãos entendessem o que ele estava dizendo. Mas quem não seguia o Cristo não compreenderia e não conseguiria interpretar. Pode ir nesse. 46 livros do Antigo Testamento estão divididos em livros históricos, doutrinais e proféticos. É uma classificação que nós vamos ver que também vai se aplicar ao Novo Testamento. Por que é isso? Quando nós pegamos Kardec, ele sintetizou nos capítulos, ele começou por quem é Deus, para chegarmos lá no final no sede perfeitos. No capítulo 23, por exemplo, ele fala de moral estranha, onde ele pega alguns temas mais polêmicos. Quem não odiar pai e mãe, né, que é preciso, eu vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz. Então, Kardec, ele reuniu os temas do Evangelho e ali em alguns capítulos específicos. A mesma coisa é aqui. Históricos, como o próprio nome está dizendo, porque trazem toda uma epopeia, sintetizam toda uma vida. É muito mais uma aula histórica do que qualquer outra situação, mas tem todos eles a sua importância. São os livros da lei, os livros históricos, esses 46. Então, vamos lá. O Pentateuco, quando se fala o Pentateuco judaico ou o Pentateuco de Moisés, são o livro do Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. O livro de Josué. Fizemos questão, parêntese aqui, fizemos questão de colocar a abreviatura para que possam identificar. Como vocês vão guardar a aula, para vocês entender, quando abrir a Bíblia de Jerusalém, entender as abreviaturas usadas, tá? Então, Josué, Juízes, o livro de Ruth, o livro de Samuel 1 e 2, o livro de Reis 1 e 2, o livro de Crônicas 1 e 2, o livro de Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester e Macabeus 1 e 2. Em algumas religiões, como os luteranos, os calvinistas, por exemplo, não tem. O Samuel é somente um livro. E a parte do Samuel 2 está contida no livro dos Reis. Em algumas outras religiões, eles fizeram exatamente o inverso. Sintetizou os livros 1 e 2 de Samuel em um só, e também o livro dos Reis em um só. Então, mas o texto, não que o texto sofreu alteração, ficou um livro maior, até porque o que está ali expresso é em ordem cronológica, tá? O livro de Josué fala da terra da promissão e a sua distribuição pelas tribos. Josué, o sucessor de Moisés. Então, a busca da terra prometida. Então, ele dá uma sequência, ele dá uma continuação aos projetos de Moisés. O livro de Juízes conta a história dos judeus sobre o governo dos juízes. Os juízes, o que? Quando já da divisão, sempre teve essa coisa de anciões, desde o livro dos reis, quando então o povo pede ao profeta Samuel que ungisse um rei. E ele unge Saul, depois de todas as explicações de que as consequências que isso vai trazer, ele vai exatamente ali, né, ungir Saul. E depois o povo, descontente que Saul não está fazendo o que eles querem, eles pedem para ele ungir um outro Deus. E Samuel vai lá e unge Davi. Então, a história dos juízes é o quê? Cada uma das tribos tinha um ancião. Isso já vinha desde a época de Moisés. As tribos, os clãs, as famílias, aquele ancião é que tinha o poder de decidir. Então, era um conglomerado, como se fosse um colegiado de médiuns, 12. E eles decidiam, eles tinham o poder de legislar
e principalmente de condenar. A história, então, do povo era de como aí começou a ser implantado normas, regras e leis. Samuel, sobre os reis Saul e Davi. O livro de Reis fala especialmente sobre Salomão, que dá sequência à genealogia de Davi e que, como nós vimos agora há pouco, é onde começa a ser escrito o Antigo Testamento. Ou seja, até aí, o que começou, até a história de Salomão, tudo que tínhamos era oral. E Esdras volta do exílio com um grupo de judeus. A primeira destruição do templo de Jerusalém, então se perderam não só o ouro e a prata e as conquistas materiais, mas tudo que eles tinham de escrita, tudo isso se perdeu. Aí Esdras, que estava no exílio, então ele volta, ele é beneficiado pela anistia e ele volta. Então ele reúne as famílias, sabedor que era que uma das responsabilidades das mães eram exatamente educar os seus filhos passando conhecimento da Torá ou do Pentateuco. Então ele reúne e diz para elas que todas elas, o que tivessem, que elas o enviassem para ele. Então, ele reúne novamente, ele copila tudo novamente e forma uma nova Torá, vamos assim dizer, e impõe como condição que todos os judeus, desde que nascem, têm que saber o que ali está. Por isso que eles são tão apegados à letra dessa maneira. Mas os judeus, os hebreus à época, eles viviam sendo exilados, porque foi o povo mais conquistado da história da humanidade. Os livros doutrinais são o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o livro de Cântico, Sabedoria e o Eclesiástico. Ao todo, são 7. Esses livros indicam sempre uma rota a seguir pelo homem de bem. São sempre códigos de conduta, indicação de caminho, regras morais e preces. Todos eles seguem, mais ou menos, o Pentateuco judaico. Se nós pegarmos a Gênesis, é a criação do mundo, desde o seu início. O Êxodo é exatamente a busca da terra prometida. O Levítico é onde estão todas as leis criadas por Moisés, as leis transitórias. Os Números se refere ao censo que foi estipulado pelo Império Romano. E o Deuteronômio é praticamente uma compilação de todos. Então, os livros doutrinais, aqui, eles têm sempre essa ideia. Da mesma forma que quando nós lemos o livro dos Espíritos, por exemplo, nós vamos encontrar as leis morais. Não é que elas são separadas, elas são parte integrante. Mas por que elas não estão colocadas aqui? Porque é preciso saber, primeiro, de onde nós viemos, por que estamos na Terra e qual é a nossa destinação. Nós, a partir desse momento, então, nós temos regras, códigos, nós temos conceitos de disciplina exatamente para nos orientar. O Sermão do Monte, ou o Sermão da Bem-aventurança, é um código de fraternidade, ele é um código de conduta direcionado a encarnados e desencarnados. E muitos desses livros aqui são originários exatamente nas religiões egípcias, com seus costumes e todo o seu misticismo. Os Salmos, por exemplo, é uma coleção de poemas sagrados de vários autores, e não somente os Salmos de Davi, como algumas religiões professam. Davi, ele escreveu alguns, mas não todos. E o Salmo, por que Salmo? Enquanto caminhava pelo deserto, existia, naquela época, um instrumento musical muito parecido com a cítara, com a harpa, e chamava saltério. Então, enquanto o povo caminhava naquela procissão, como se fosse a procissão católica que nós conhecemos, eles iam cantando, eles iam louvando. E era sempre acompanhado, às noites nos acampamentos,
acompanhados por esse instrumento saltério. Então, do saltério é que devia. Eram os cânticos que eram acompanhados sempre pelo saltério. Daí foram abreviando e quando chegou em nós já chegaram como salmos. Os provérbios é um conjunto de regras práticas para se viver com sabedoria. Só que muitos dos provérbios, eles acabaram se modificando. Muitos se transformaram em ditados populares e acabou perdendo o seu sentido, né? A pessoa fala assim, por exemplo, um deles, a pessoa fala assim, eu corro, né, de burro quando foge. É da cor do burro quando foge. Não, o burro, quando foge, a cor dele é a mesma. O ditado, o provérbio é: eu corro do burro quando foge. Quem tem boca vai a Roma. Não, não é quem tem boca vai a Roma. Esse é um provérbio, talvez um dos mais antigos. Quem tem boca vai a Roma. A mesma coisa é os provérbios. Tem coisas muito interessantes, muito práticas? Sim, porém acabam se perdendo, banalizado, como hoje nós vemos muitas coisas nas redes sociais. O livro de sabedoria é personificado em justiça e verdade, mas, embora de bons sentimentos morais, o seu ensinamento foi superado pelas parábolas de Jesus. Então, um dos mais sérios, um dos mais didáticos, um com maior conteúdo moral é o da sabedoria. Então, os escritos que ali estão só perdem em moralidade e ensinos práticos para as palavras de Jesus. Tamanha a sua importância. E os livros proféticos, que é os de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. Inês ou Silvana? Pode colocar, Seba. Históricos. São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Ato dos Apóstolos. Porque contam a história de Jesus, contam a história do cristianismo. Nem sempre numa ordem cronológica. Porque não importa, não estamos nos atendo a simplesmente datas, mas à essência dos ensinamentos. Por isso são os considerados eles históricos. As doutrinas, ou os livros doutrinais, são as 21 epístolas. Paulo são 14. Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemon, Hebreus, Carta de Tiago, as cartas de Pedro 1 e 2, as cartas de João 1, 2 e 3 e a carta de Judas. As Coríntios as comunidades. As cartas de Paulo têm algumas particularidades. Todas elas foram dirigidas todas não, a maioria delas foram dirigidas a comunidades, a um povo. A comunidade de Coríntios, a cidade de Gálatas, Éfeso e assim vai. Tem algumas cartas que são pessoais, como a de Timóteo e a de Tito. A de Tito são os discípulos de Paulo. A carta a Filemon, muitos dos estudiosos e pesquisadores nem a consideram como uma carta, porque é um bilhete pessoal, ele está fazendo um pedido, ele está intercedendo por um amigo que ficou preso com ele. A carta aos Hebreus, quando se lê, percebe-se que a didática e que as palavras que ali estão são usuais bem depois do Cristo. Então, muitos não a consideram como sendo original.
mas como está na Bíblia de Jerusalém e lá contém, ela está, então a igreja assim a considerou canônica. As cartas de Pedro 1 e 2. Mas nós aprendemos que Pedro era analfabeto. Sim, à exceção dos apóstolos, porque somente Levi ou Mateus sabia escrever. As cartas de Pedro foram escritas, na realidade, por Marcos, que era sobrinho de Pedro. Então, Marcos é como se fosse um secretário de Pedro. Então, Pedro ditou as cartas para Marcos. Por isso, tem algo de pessoal do Marcos. Não necessariamente, em muitas situações, reflete a ideia original de Pedro. As cartas de João 1, 2 e 3, é preciso só observar, porque elas estão invertidas dentro da ordem cronológica. A terceira carta de João foi escrita primeiro e a primeira é a última. E a carta de Judas. Esse Judas, essa carta de Judas, não é o Judas Iscariotes, e também não é o Judas Tadeu, que a igreja acabou canonizando. Para muitos dos estudiosos e dos pesquisadores, esse Judas é exatamente um dos irmãos de Jesus, o único que seguiu os seus ensinamentos. E o livro profético do Novo Testamento é exatamente o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Evangelho significa boa nova, notícia solene de uma doutrina moral, da lei de justiça com misericórdia, do saber e do amor, da humildade e da caridade, da fé e da esperança que fundamentam a ação da reforma íntima do ser humano. Todos alegam da seguinte forma: Moisés era a lei, tanto que Jesus se refere em grande parte das parábolas o que está escrito na lei. Então, Moisés não só sintetiza, mas ele representa a lei divina e a lei transitória. João Batista representa a justiça. Então, você tem a lei com Moisés e tem a justiça com João Batista. E Jesus é exatamente a misericórdia, é o amor. Então, você precisa da lei para que você faça justiça, e essa justiça precisa ter amor e misericórdia. E o evangelho como boa nova, essa notícia, ela tinha que ser levada a todas as criaturas. Se os hebreus abdicaram dessa oportunidade que eles tiveram de ter o Messias ali reencarnando entre eles, por total negligência, porque eles tinham esse conhecimento através da sua história do Antigo Testamento, a partir desse momento, então, a Boa Nova passa a ser universal e não mais restrita a um povo. Essas duas figuras que estão aqui à direita é para se ter uma ideia de como era difícil. É couro de ovelha. Como que ia escrever? Então, você pegava o couro da ovelha, passava por um processo de industrialização da época, tinha que se curtir, e aí era nessas condições que se escrevia os primeiros pergaminhos. Esse capim, esse mato que aqui está na imagem, é o papiro. Essa planta é o papiro, o processo dele se transformar em papel é o mesmo hoje da celulose, do eucalipto aqui. Só que nós estamos falando aqui de 900 anos antes do Cristo. Então, imagine todo esse processo para se transformar em papel, para depois vir a ser aqui interpretado, e todas as dificuldades que nós tínhamos. Entre as traduções da Bíblia, as mais antigas e famosas são a versão dos 70 e a Vulgata, que nós vamos ver o que significa a versão dos 70. Septuaginta é uma palavra latina que significa 70, pois 72 rabinos, sendo 6 de cada uma das 12 tribos, então não é coincidência ser 12 apóstolos porque cada um representava uma das 12 tribos.
6 por cada tribo. Trabalharam nela e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias, entre o século III antes de Cristo e o século I antes do Cristo. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. É a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Então, quando alguém fala assim, mas não era escrito em aramaico? Aramaico era um dialeto derivado do hebraico. Para muitos, Jesus falava um dialeto chamado cilíaco, que era quase que inverso, quase como se fosse poesia. Então, o que nós temos? Lá no século III, esse Ptolomeu II, que era o grande imperador da época, ele queria ter uma Bíblia na sua biblioteca lá em Alexandria. Então, ele convoca 6 dos anciãos de cada tribo e, durante 72 dias, eles ficam confinados fazendo exatamente essa tradução do hebraico para o grego. Por isso que ela é referente. O que saiu errado da tradução hebraica para o grego se perpetuou. Por quê? Porque a maioria usaram ela, porque o grego já era uma língua quase que falada naquela época em todo o Império Romano. E a Vulgata, que é a tradução para o latim da Bíblia em grego. É a tradução para o latim da Bíblia feita no final do século IV e início do século V por Jerônimo, a pedido do bispo Damaso, mesmo tendo acento, mas é Damaso mesmo que fala. O nome se deve à expressão latina Vulgata Editio, isto é, edição para o povo. Aquilo que hoje estão fazendo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma tradução popular. Vamos fazer uma tradução mais simples. E aí você deturpa um monte de colocações que está. Porque uma palavra, às vezes, você muda todo o sentido daquilo que ali está. A partir do Concílio de Trento até o Concílio Vaticano II, essa tradução era a versão oficial da Bíblia Católica. Então, essa Vulgata que o bispo Damaso pediu para Jerônimo traduzir, então foi, olha, você vai usar esses e esses livros. Eles colocaram os livros para ele organizar. Então, não foram todos os livros que foram aproveitados. E essa tradução, com o aval papal, passou a ser a referência desde o Concílio de Trento. Esse Concílio Vaticano II já foi pelo Papa João Paulo. Então, ele fala exatamente o quê? Ele vai dizer, olha, todos os escritos têm a sua importância. Não precisam mais ter o aval da Igreja para permanecer como sendo ele simplesmente correto. Até João Paulo II, somente essa Bíblia Vulgata. Se nós pegarmos, por exemplo, as edições paulinas, ela é uma Bíblia popular, muito usada nas igrejas católicas, por exemplo, para a catequese. Por quê? A tradução dela é de fácil entendimento. Eles trocaram todas aquelas palavras difíceis por simples do dia a dia. E isso facilitou muito, inclusive para as crianças do catecismo. Era esse o objetivo. Silvana? Os manuscritos do Mar Morto, não tem problema. São uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas em Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por uma seita de judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran
do século II a.C. até aproximadamente 70. Porções de a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto do livro de Esther e do livro de Neemias. Esses escritos, todos esses que foram encontrados, eles estão divididos hoje entre o Museu do Cairo, o Museu do Louvre, em Paris e no Vaticano. Cada um deles, de acordo com os cientistas, pegaram uma parte. Então, esses escritos que foram descobertos, eles têm esses essênios que eles falam que viveram. José, o pai de Jesus, por exemplo, era essênio. Então, era um povo, era uma raça dentro dos próprios ali dos hebreus. Então, se eles viveram, como foi encontrado esses manuscritos? Nós não temos acesso. Não tem, porque por ser já mais recente, fazer parte da sociedade moderna, vamos assim dizer, tem muito dinheiro e tem muitas empresas envolvidas, não só a Igreja Católica. Então, foram divididos. Quem teve mais dinheiro à época comprou a maior parte. Só que, sem o livro, como não são sequenciais esses manuscritos, uma parte, sem a parte que está no Museu do Cairo, você não consegue completar o que está lá no Museu do Louvre. Então, você precisa juntar as três partes de um todo para você entender. O que significa? O mais importante de tudo é que, exceção ao livro de Esther e do livro de Neemias, eles encontraram fragmentos de todos. Entre todos, quando falam todos, é preciso guardar bem a relatividade, porque, como nós vimos, beiram aí a 100 os livros, e alguns são bem longos. O Evangelho de Mateus. Aqui nós começamos a ver o porquê das diferenças, o porquê de algumas citações em um evangelho e em outro não. Os ateus, ou aqueles detratores do espiritismo, e principalmente aqueles que tratam a Bíblia como se fosse um livro comum e não dão a ele o seu real valor, nós vamos ver o porquê das diferenças, não entre as traduções, mas entre a própria interpretação dos apóstolos. Mateus, ele escreve em aramaico para os judeus convertidos. Sua ideia original foi convencer e edificar, ilustrando a fé. Mateus, ele era judeu. Ele usa como base do seu evangelho, ele usa o livro de Isaías, do Antigo Testamento, que era a lei. Por outro lado, Mateus, sendo ele judeu, sendo ele ali conhecendo os costumes, ele era extremamente machista. Ele procura José para conhecer como foi o nascimento do Cristo, como foi a vida de Jesus, ele então busca José. Então, além de usar o livro de Isaías nas suas referências, ele usa os costumes e todo o linguajar conhecido pelos judeus e ainda sob o ponto de vista de José. Tudo que se refere a Jesus, até o convite para que ele integrasse os apóstolos, ele ouve então de José, mas com base no evangelho, no livro de Isaías. Então, quando nós, por exemplo, pegamos lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala de Jesus, da crucificação, quando ele fala assim, será arrancado como um arbusto verde, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele não está falando, ele está reproduzindo o versículo que está no livro de Isaías, mas nem sempre ele faz essa colocação. Então é preciso conhecer o livro de Isaías para saber onde está a citação que ele está fazendo. Marcos não conheceu Jesus, como dissemos, era sobrinho de Pedro, era filho da irmã de Pedro.
O seu evangelho é escrito em grego para os romanos convertidos. Destaca os aparentes fracassos de Jesus perante os homens, para provar os desígnios de Deus. Nós mantemos o que está nos livros que foi pesquisado, tá? Inclusive no Obras Póstumas. Porque Jesus não fracassou. Mas, do ponto de vista de Marcos, ele fala que Jesus não conseguiu aí a convencer a todos. Jesus não fez prosélitos, nem todos seguiram a Jesus, nem todos entenderam os seus ensinamentos. Mas ele escreve em grego, porque era já a língua dominante, para os romanos convertidos, ou seja, nós já tínhamos os gentios, nós já temos os pagãos, mas os romanos, deixando de adorar os seus ídolos, os seus deuses de pedra, então é para esses romanos, é para esse povo que Marcos escreve. Então ele tem que falar de acordo com os costumes dos romanos. Lucas escreveu para os pagãos convertidos. O seu evangelho é o resultado de informações pessoais com os apóstolos, com Maria e com os discípulos. Não conheceu Jesus. Era um médico grego? Sim. Pagãos convertidos, graças aqui a Paulo, ainda Saulo de Tarso, né? Então, os pagãos convertidos, os gentios convertidos. Então, Lucas, nas suas viagens missionárias com Paulo, acompanhando, então ele ouvia as histórias de Paulo e de Barnabé. E é o próprio Paulo que vai falar para ele. Já que você tem essa facilidade de falar, já que você tem essa facilidade de escrever, por que você não conta a história de Jesus do ponto de vista da mãe? Porque Paulo, quando ele foi presenteado com o Evangelho de Mateus, que foi dado por Gamaliel, que era, vamos assim dizer, o mentor de Paulo, era aquele que estava preparando Paulo para ser o chefe do Sinédrio. Então, ali ele está vendo o ponto de vista de José. Exatamente por isso que ele fala, por que você não procura a mãe de Jesus? Por que você não vai até Éfeso, onde ela está, e lá você ouve o que ela está falando? Então, exatamente. Então, Lucas, por isso que fala que o evangelho de Lucas é o evangelho mais feminino, é o evangelho mais sensível, é onde tem o maior número de parábolas. Por quê? É uma mãe falando do seu filho. E ele acrescenta aquilo que ele conviveu com os apóstolos no seu dia a dia. João, o seu evangelho é espiritual. Nele, Jesus é a luz do mundo, é o mestre que orienta, o pão da vida. O seu evangelho relata os momentos mais íntimos com Jesus. João tinha entre 14 e 16 anos quando convidado por Cristo. Então, é um adolescente, é um rapaz falando do seu ídolo, falando do seu herói. Porém, todos consideram o evangelho de João um evangelho estritamente espiritual. Por quê? Porque ele fala disso, que Jesus é a luz do mundo. Ele fala que Jesus é o pão que nos sustenta. Tudo que ele fala no seu evangelho não é que alguém lhe contou, ele só relata aquilo que ele vivenciou. Se nós olharmos as situações mais marcantes da vida de Jesus, a transfiguração no Tabor, na ressurreição da filha de Jairo, entre outros para citar, Jesus se faz acompanhar sempre de Pedro, João e Tiago, exatamente por serem eles os médios de efeitos físicos com maior capacidade e principalmente maior compreensão e entendimento do que Jesus precisava passar. Então, por ser um jovem no vigor da juventude, ele arquiva com mais consciência aquilo que ele viveu junto ao Mestre. Evangelhos sinóticos, o nome é o mesmo, sinóticos ou sinóticos, só muda o TH. É um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes
utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Então, eles são similares, eles são muito parecidos. A ordem cronológica deles, sim que foi direcionada, mas eles relatam quase que as mesmas situações. Por isso que tem muito. Então, o que ele está falando? Os evangelhos sinóticos, porque como nós vamos ver, nós vamos ter gnósticos, nós vamos ter os apócrifos, tudo isso, mas esses três, eles têm muitos pontos em comuns. Pode dizer assim, por que tem essa figura? Porque é a relação que fala. Lucas é tratado como um boi, como a vaca, que era sagrada, era a fonte de alimentação. João, a águia, sabedoria. Mateus, o anjo. E Marcos sempre foi o leão, por causa da força, da imposição que ele tinha, a facilidade que ele tinha de dialogar. Então, todos esses animais, o boi ou a vaca, que seja, a águia e o anjo e o leão, eles vão ser muito importantes, porque eles vão ter um papel fundamental no Apocalipse, para poder compreender que quando ele se dirige a algum desses animais, ele está falando exatamente da representação que os evangelistas têm dentro dessa colocação. Aí alguém vai perguntar, mas quem que designou assim? O primeiro a usar essa designação de animais para os evangelistas foi Santo Agostinho, e todos os outros adotaram. O Evangelho de João, ele relata a história de Jesus de um modo substancialmente diferente. Por isso não se enquadra nos sinóticos. Por isso, por divergir da grande maioria e da forma como é retratado, por isso ele está separadamente analisado. O Ato dos Apóstolos, escrito por Lucas, continuação do seu evangelho, narra a história do cristianismo primitivo, a sua expansão pela Palestina, a obra dos discípulos, lutas e sofrimentos de todos eles. Então, ali, quando Paulo o convida, quando Paulo o chama para que ele pudesse fazer parte da sua comitiva, então ele começa a vivenciar. Ele tinha ouvido falar do Cristo. Ele era um grande admirador. Ele compartilhava muito dos ensinamentos de Jesus. Então, ele relata, o Ato dos Apóstolos, ele é relatado exatamente nesse sentido. Muito que está no Ato dos Apóstolos, quase a sua totalidade, está contido no livro Paulo e Estevão. Então, quem não leu o Ato dos Apóstolos, mas leu Paulo e Estevão, vai compreender que mais de 2/3 do Ato dos Apóstolos, Lucas está se referindo exatamente às experiências das suas viagens missionárias junto a Paulo e Barnabé. E o Apocalipse, que quer dizer revelação. É um livro profético, escrito por João, recluso na ilha de Patmos. Foi escrito para reerguer o ânimo dos cristãos, perseguido por judeus e pagãos, fortalecendo-lhes na fé. A história da besta, que é a mais comum do Apocalipse. Então, como dizer? Quando ele fala da besta, ele está falando do inferno, ele está falando do Satanás, ele está falando do diabo, como a maioria das religiões afirmam e garantem ser? Não, não é. Quando ele fala, por exemplo, de um dragão com 7 cabeças, com 7 diademas, ele está se referindo às 7 igrejas de Éfeso. Éfeso, entre outras, Laodiceia, ele está falando das igrejas que tinham naquela região. Os 7 diademas que ele está falando são 7 imperadores que viriam depois do Cristo e que conquistariam os judeus. Exatamente os assírios, os babilônicos, que eram do Antigo Testamento. Esse povo, então, ele está se referindo às situações narradas dentro dessas conquistas. E, ao mesmo tempo, ele precisava falar de uma forma, como foi dito, que somente os cristãos entendessem.
Somente os cristãos conhecedores das Escrituras saberiam fazer essa diferença que ele especifica. Porque, sendo ele o único que veio a desencarnar de forma natural, de uma maneira natural, então, quando foi exilado na ilha de Patmos, nessa época ele já tinha aprendido a escrever. E foi a época de maior perseguição dos cristãos, não só por Nero, mas todos os outros que vieram depois, todos eles foram muito massacrados. Então, é um livro cifrado, é um livro enigmático. Porém, quando o Trump foi eleito, por exemplo, muitas das pessoas falaram: agora o Apocalipse vai se confirmar, agora é a época do domínio, porque no Apocalipse fala que quando a águia ascender ao poder, que será uma fase negra para a humanidade. A águia representa exatamente o Império Romano. Tem nada a ver com o continente americano, que veio surgir agora, há pouco tempo. Então, é preciso compreensão e entendimento, exatamente para fugir do misticismo e da crendice que muitas das religiões, por não compreenderem e não entender, acabaram passando para os seus seguidores. Inês. A divisão em capítulos foi introduzida pelo professor universitário parisiense Stephen Langton em 1227, que viria a ser eleito bispo de Cantuária pouco tempo depois. A divisão em versículos foi introduzida em 1551 pelo impressor parisiense Robert Stephens. Ambas as divisões tinham por objetivo facilitar a consulta e as citações bíblicas e foi aceita por todos, incluindo os judeus. Pois é, quem leu o Código da Vinci do Dom Brown, quem leu Anjos e Demônios e todos os outros, aí está de onde vem a homenagem à personagem principal do Dom Brown. Ele usou o primeiro nome de quem dividiu em versículos e o sobrenome de quem dividiu em capítulo, exatamente o Robert Langton. Então, ele introduziu dessa forma, primeiros capítulos, para facilitar, porque até então era uma bagunça, você tinha que ler a Bíblia toda para saber onde estava, ou tinha que ler todo o livro para você se situar naquilo que você estava buscando. E, finalmente, depois, os versículos que foram acrescentados, também foram divididos. Mesma didática de Kardec em relação à codificação. Não tem nada de excepcional. É simplesmente a título de facilitar o entendimento e a busca para o estudo e a pesquisa. Essa imagem que está aqui não tem como melhorar, porque do original é o melhor que tinha. Então, eram esses símbolos. A escrita, como está aqui, não é que aqui está em hebraico. Só que cada uma dessas figurinhas tinham vários significados. Por exemplo, a figura que representava o dia é a mesma figura que representa a semana, que representa o mês, que representa um ano, que representa uma era. É daí que surge a interpretação quando, traduzindo os ensinos de Moisés, fala que o mundo foi concebido em 6 dias. É a interpretação do símbolo. Como não tinha letras, então chamava-se copistas da igreja. Copistas eram os responsáveis por decifrar o que cada um desses símbolos significava. Então, dependia muito, porque nem sempre eles tinham a mesma similitude, nem sempre eles estavam de acordo, um ou outro tradutor. Então, era preciso ver a figura, entender o contexto dela no meio das outras para saber o seu real significado.
Tanto que o símbolo que representava camelo animal é o mesmo que representava a corda na época. Então, por isso que se diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, é a mesma coisa que falar é mais fácil passar uma corda, porque o símbolo é o mesmo. Então, é preciso interpretar, é preciso conhecer. Colpista é o nome que se deu a quem traduziu todos esses símbolos, transformando em letras e em palavras para o nosso entendimento. A Bíblia Católica, agora são curiosidades que eu sei que todos aqui já contaram. Então, vê se bate com as anotações de vocês. A Bíblia Católica tem 1.330 capítulos e tem 35.527 versículos. A Bíblia Protestante tem 1.189 capítulos e 31.102 versículos, por causa dos 7 livros a menos que ela contém. O maior capítulo da Bíblia está no Salmo 119. Ele possui 176 versículos. O menor capítulo é o Salmo 117. Contém apenas 2 versículos. O maior versículo está no livro de Esther, o versículo 8, o capítulo 8, o versículo 9 é o menor. E o menor versículo está no livro do Êxodo, que é exatamente no capítulo 13, o 20, o 13, que quer dizer não matarás. Então, esse dá para olhar. O livro de Isaías, ele contém 66 capítulos, dos quais 39 fazem referência ao passado e 27 promessas de um futuro. Passado em relação ao povo hebreu e 27 de promessas futuras, inclusive algumas falando exatamente do Salvador e do Messias. O Salmo 118 é o centro da Bíblia. Existe 594 capítulos antes do Salmo 118 e 594 capítulos pós Salmo 118. O versículo central da Bíblia é o do capítulo 100, o do Salmo 118, o versículo 8. Esse é o centro da Bíblia. Podem fazer esse exercício no fim de semana e depois vocês passam para a gente para ver se conferiu, tá bom? Os escritos, não só do Antigo Testamento, mas alguns do Novo Testamento, eles não tinham pontuação, nem parágrafo, nem capítulo, nem versículo, nem divisões, muito menos títulos. Eles eram escritos mais ou menos assim. Então, lembram da explicação que a gente deu, que nós demos a respeito dos símbolos, dos colpistas e todo o seu entendimento? Então, naqueles papiros, naqueles matos lá produzidos no couro de ovelhas, eles escreviam mais ou menos assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você imagina você decifrar algo mais ou menos nessas condições, onde cada uma dessas letras é um símbolo desses que está aqui na imagem à nossa direita. Então, é preciso compreender algumas discrepâncias, algumas contradições que tem na Bíblia. Nós não podemos ser tão perfeccionistas assim. É preciso entender que o progresso não chegou, não faz tanto tempo assim, não. É claro que isso escrito em hebraico, em aramaico e em grego. Escreviam assim porque o material de escrita era excessivamente caro e raro, sem espaços, letras maiúsculas ou minúsculas, pontuações ou parágrafos. Economizavam mais espaço, mas isso podia gerar erros de cópia e erros de tradução. Eu procurei, mas como não tinha uma fonte oficial,
só tinha extraoficial e ligado à Igreja Romana, então vai só a título de informação oral. Uma folha de papiro custava, como se fosse nos dias de hoje, como se fosse uma folha de sulfite, e custava, se fôssemos em termos de hoje, R$ 450. A frase não temais, ela aparece na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano, e ainda sobra uma para o ano bissexto. Então, para aqueles que não acreditam que a Bíblia é um livro direcionado, que a Bíblia é um livro codificado e com objetivos claros, não temais. Então, é um para cada dia do ano. E como nós temos ano bissexto, então eles não esqueceram disto também. A primeira citação da redondeza da Terra foi feita por Galileu, que desencarnou em 1642. Todavia, bastava aos descobridores conhecerem a Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 22. Galileu foi preso, sofreu um monte de violência, crueldade, simplesmente porque ele falou que a Terra era redonda. A própria igreja deveria ser condenada, porque no livro de Isaías, lá no capítulo 40, ele fala mais ou menos assim: ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Na Bíblia hebraica, não está sentado, está entronizado. A tradução seria entronizado. Ou seja, ele está sentado no trono, mas nós sabemos que não se refere. Essa coisa de trono, na época da Bíblia, tudo bem, mas nós sabemos que Deus é onisciente. Mas ele fala, então, ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores, no original, é cujo os habitantes. A Bíblia de Jerusalém, ela mantém, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. E uma informação que não está aqui, tá? Só para saber. Porque muitos daqueles que querem desacreditar, aqueles cheios de personalismo, aquelas criaturas dentro daquela pureza doutrinária, por exemplo, que falam. Então, no Antigo Testamento, muitos dos profetas, eles se referem aos morcegos como ave. E isso eles falam, como é que pode tratar um morcego como ave? Como é que eu posso levar um livro a sério que não sabe que o morcego é um mamífero? No Antigo Testamento, àquela época, tudo que voava era para eles era como se fosse ave. Então, se nós formos olhar, é claro, o morcego ele está muito mais para uma pomba do que para um elefante. Então, mas é preciso levar essas situações todas em consideração. Mas a própria igreja que condenou Galileu mostra que não tinha conhecimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresenta 332 profecias literalmente cumpridas em Cristo. São as chamadas premonições, aquelas coisas que eles falavam do Salvador. Como falamos agora há pouco de Isaías, quando ele fala do arbusto que será arrancado. Uma outra que os profetas diziam, ele não terá nenhum osso quebrado, o Salvador. Realmente não teve. Em Zacarias e também em Malaquias, vai ter onde ele vai dizer, e suas roupas serão repartidas entre todos aqueles que estiverem em sua volta. Então, quando ele fala das profecias que se cumpriram, são colocações como essas que foram apresentadas, num total de 332. Por isso que ele é considerado o Salvador ou o Messias. Todos os versos do Salmo 136 terminam com o mesmo estribilho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, não é só, me perdoe quem gosta, então não é só o axé com aê, não. Então, o próprio Salmo, o estribilho do Salmo 136, todos eles terminam da mesma forma. Você lê todo aquele texto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então,
já vem de muito tempo aí, né, o uso da inteligência. Vai, Inês, por favor. João Batista foi o maior dos profetas, ainda que por meio dele nunca aconteceu um milagre. Foi o pregador mais convincente. Sim, de todos eles. Todos nós sabemos, a própria Bíblia fala que é a reencarnação do profeta Elias, um dos maiores do Antigo Testamento. É considerado um profeta maior. Só que João Batista, ele não tem nenhuma citação de milagre. O fato mais importante, além de ser primo de Jesus, porque Isabel, né, era prima de Maria, então eles são primos em segundo grau, nasceu 6 meses antes do Salvador, tem uma história belíssima dos dois na infância, uma das poucos que se conta, né, quando Maria e Isabel se encontram e os dois estão ali conversando. Mas João Batista, de todos os espíritos aqui neste planeta bendito, que aqui já vieram, então, é aquele que recebeu um elogio do Cristo. Quando Jesus, se referindo a ele, diz: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ou seja, em evolução espiritual, depois do Cristo, nós temos exatamente João Batista. Em João, no capítulo 3, o versículo 16, estão os 3 tempos: passado, presente e futuro. Porque Deus amou o mundo, isso é passado, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, isso é presente, mas que tenha vida eterna, futuro. Onde está isso? Isso é filosofia. Aqui é uma parte de filosofia que a doutrina espírita absorveu. Quem já estudou, quem já fez filosofia espírita vai entender. Quando nós falamos de onde nós viemos, por que estamos na Terra e qual é a nossa destinação, aqui está. Porque desde a nossa criação, Deus, Jesus, já sabe da nossa destinação. Jesus teve acesso a esse prontuário. Por quê? Nós estamos contidos. Mas tem importância passado, presente e futuro? Se você só ler, não. Mas se você estiver estudando e quiser entender o real sentido da nossa existência, você vai compreender que ele está falando que Deus esteve conosco lá no passado, que Deus está presente conosco hoje e que Deus estará sempre conosco, onde e com quem nós estivermos. É essa situação colocada. Por isso o versículo aí está. Como morreram os apóstolos e os discípulos de Jesus? A primeira figura de cima mostra, claro, o apedrejamento de Estevão. E aí, só para situar. Então, à medida que nós somos lendo, vocês vão entender. Qual é o objetivo? Alguns vão dizer assim, não tinha mais assunto para falar sobre a Bíblia? Nós estamos falando do que aconteceu. Então, o objetivo não é chocar. O objetivo não é mostrar que se nós seguirmos a Jesus, será essa a nossa destinação. Já acabou essa época do martírio, já acabou essa época da perseguição. É simplesmente para ver que hoje o que nós estamos fazendo com a doutrina que o Cristo nos deixou. O que nós estamos fazendo com os ensinamentos que os profetas, que os apóstolos, que os discípulos nos deixaram como legado. Estevão foi o primeiro mártir. Morreu porque pregou com fidelidade o evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo, que ficaram tão furiosos que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram, a mando de Saulo de Tarso, então o grande perseguidor dos cristãos. Só existe Paulo de Tarso porque existiu Estevão. Na realidade, a personagem central do livro Paulo e Estevão é exatamente o Estevão. Se não existisse o Estevão, Paulo seria, sem dúvida nenhuma,
o grande homicida que sempre foi. Então, aí está a importância e de como desencarnou Estevão. Tiago, que era um dos condutores da Casa do Caminho, o filho de Zebedeu, assim como João. Por ordem de Herodes, foi preso e decapitado, sendo o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Quando a sua mãe Salomé procura Jesus, isso também está relatado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Salomé procura Jesus e pede para que ele possa colocar os seus 2 filhos à sua direita. E aí Jesus pergunta se eles estão dispostos a beber do cálice que ele iria beber, que era exatamente dar a vida, ali, morrer pelo evangelho. É esse o cálice que ele está falando. E Tiago foi decapitado a mando de Herodes. Felipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Historiadores afirmam que ele pregou na Frígia e foi apedrejado até a morte. Então, o apedrejamento, que muitos se escandalizam hoje em dia, que ainda existe em alguns países, naquela época é um dos mais antigos e bárbaros costumes que ainda perpetuam. Tiago, o filho de Alfeu, de acordo com os escritos antigos, foi martirizado aos 99 anos, apedrejado e golpeado na cabeça. Barnabé foi torturado e arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. Marcos, o evangelista, relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, a ponto de ser despedaçado. Alguns relatos falam que ele teve os braços amarrados em 2 cavalos, falam corcéis, e as pernas em outros 2. Ou tem alguns outros relatos, como o do Flávio José, que fala que foi um cavalo só, mas que ele foi arrastado por várias horas pelas ruas de Alexandria. Simão Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero, e ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor Jesus. Sim, aqui também, quando você está só estudando, quando você só está se atendo à coisa histórica, não foi ele que pediu. O fato dele ter sido crucificado, segundo alguns historiadores, de cabeça para baixo, é que a morte é mais rápida. E como ainda naquela época tinha, todos os condenados tinham que morrer até as 18 horas, ou seja, antes do sol se pôr. Então, de cabeça para baixo, ele acabava perecendo mais rápido. Mas não deixa de ter um sentido, sim, que muitas vezes é aproveitado. Paulo, que antes era perseguidor, agora era perseguido. Foi decapitado a mando do imperador Nero, lá nas catacumbas. Então, a história de Paulo, de Saulo, ela é rica não só em detalhes, mas mostra uma criatura, um espírito que conseguiu mudar todo o planejamento reencarnatório dentro da uma mesma existência. Ele sai de homicida, ele sai de assassino para o grande divulgador do espiritismo, vivendo na própria pele, na própria carne, tudo aquilo que Jesus vivenciou. Mateus, o evangelista, segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Aquela brincadeira inconsequente que às vezes a gente faz na praia, de enterrar ali a pessoa, só que na praia hoje é deitado. Não, Mateus não, furaram um buraco, coloca ele, deixando só a cabeça pelo lado de fora, e depois é decapitado. Tomé, aquele que muito duvidava, morreu na Índia, lançado em uma fornalha. Inês. André pregou o evangelho em muitas nações da Ásia,
mas em Acaia foi preso e crucificado em cruz, em forma de X. Então, a ilustração não é para chocar ninguém. Aqueles mais sensíveis, que nos perdoem. É só para se ter uma ideia. E aqui também nem está falando que é original. Naquela época nem tinha. É claro que é uma ilustração mediúnica, são todos quadros mediúnicos inspirados para retratar a crueldade do que os nossos antecessores passaram. Então, quando fala dessa forma de tirar a pele da criatura viva e depois ainda crucificar. Então André viveu essa experiência. Bartolomeu, aquele de quem Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Simão, o zelote, foi crucificado porque a crucificação era o castigo mais humilhante que tinha naquela época. Então, se você, além da condenação, além do castigo, a crucificação era a humilhação máxima que você podia impor a uma pessoa. Matias foi aquele que preencheu a vaga deixada por Judas. Alguns registros contam que ele foi acusado de ter blasfemado contra a lei, contra Moisés, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote e amarrado em uma cruz e apedrejado e, por último, decapitado. Quando Judas deserta da vida pelas portas do suicídio, as tribos não podiam ficar sem um representante. Então, os 11 apóstolos que ali estavam reunidos, entre todos aqueles que já seguiam Jesus, eles escolhem exatamente Matias, porque ele estava desde o início com eles. Então, Matias é o escolhido para substituir Judas, que foi, então, apedrejado e decapitado. Lucas, o evangelista, relatos dão conta de que ele foi pendurado pelo pescoço em uma oliveira por idólatras na Grécia. Ele era grego. Alguns historiadores falam que os abutres o consumiram, ainda em vida. Mas, como tudo isso não tem um oficial, só tem relatos, colocamos a título de ilustrar, porque que ele foi pendurado pelo pescoço, isso está não só em algumas obras e pesquisadores espíritas, mas principalmente as informações de rodapé da Bíblia de Jerusalém. E João, que foi enviado à ilha de Patmos, o local destinado aos piores infratores, onde recebeu a visão do Apocalipse. Foi libertado de lá. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. A representação de João, por quê? Porque o Apocalipse, a dificuldade de entender o Apocalipse é exatamente essa. Então, nós espíritas compreendemos. João, quando o corpo ia descansar, quando ele ia dormir, o seu espírito desdobrado era levado ao mundo espiritual. E lá era mostrado a ele o futuro, a destinação da Terra, tudo que ia acontecer. Então, ele estava vendo o futuro. Quando ele voltava, além de consolar os cristãos, ele precisava relatar aquilo que ele tinha visto, que era para o futuro. Imagina a dificuldade que era se já não tínhamos letras. Então, é a mesma coisa que dizer, em algumas traduções do Apocalipse, tem um versículo que ele fala assim, que existem vários pássaros de ferro. Hoje, alguns historiadores espíritas dizem que esses pássaros de ferro que ele se refere lá no Apocalipse são helicópteros e os aviões que hoje o mundo moderno desfruta. Mas isso são somente historiadores e pesquisadores. Não tem uma comprovação, mas para nós que estudamos uma doutrina que fala de passado, de presente e de futuro, que fala de mundo material e que fala de mundo espiritual, então nós compreendemos que tem um fundo de verdade. A religião é o sentimento divino,
que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho, pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável de seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Isso está no livro Emmanuel, do Emmanuel. Então, principalmente no século XIV até o XVI, foi onde a Bíblia sofreu as maiores mutilações, os maiores acréscimos. Foi onde foi retirada a grande parte daquilo que hoje dificulta o seu entendimento, exatamente para agradar a interesses de igrejas, de religiões, de poderosos, do próprio sacerdócio, do próprio clero. Então, o Emmanuel, no livro Emmanuel, ele está dizendo, estão desviadas do bom caminho. É o que hoje, para muitos, está acontecendo com a doutrina espírita. Esse personalismo, essa pureza doutrinária, essa exigência, esse engessamento de que todos têm que ter o mesmo padrão, dificulta. Se não existe nenhum de nós, temos uma duplicata, se nós somos individualidades, é preciso respeitar a esta situação. Então, a religião, como diz o Chico, a religião, ela é para muitos um freio. Se nós, muitas vezes, praticamos o bem, não é nem por causa da recompensa, mas é por medo do inferno, é por medo da punição. Está acabando, tá bom, gente? E aí? Agora nós vamos naquilo que o Kardec representa para nós, algumas perguntinhas e algumas colocações que vocês em algum momento devem ter ouvido. Numa missa de sétimo dia, num velório, entre as várias dificuldades. Vamos lá. Inês, vamos para o primeiro. Fato ou fake? Homossexualismo. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Isso está em Samuel, capítulo 1, versículo 26. Muitas denominações religiosas dizem assim que a Bíblia faz uma apologia ao homossexualismo. Outros detratores, aqueles mais conservadores, dizem assim, né? Então se tá, a Bíblia, ela está abençoando, a Bíblia, ela está dando o seu parecer sobre o homossexualismo. Para nós, aqui, aprendizes do Evangelho 2021, ligados ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, não é questão de ideologia, nós estamos estudando a Bíblia. Então, Samuel, aqui, ele está dizendo, está lá no livro de Samuel, Davi e Jonathan. Jonathan era filho de Saul, que era o grande perseguidor de Davi. Uma inveja absurda. Ele passou de um general de confiança para depois ser um inimigo feroz. Jonatas, ele era muito amigo de Davi. Então, quando Saul, seu pai, resolveu matar Davi, o que ele fez? Ele falou, olha, foge. Jonathan falou, foge até passar a raiva do meu pai. Davi disse assim, eu não tenho para onde ir. Ele falou, eu vou te dar a minha capa, eu vou te dar a minha túnica, o meu brasão e a minha espada. Então, onde você chegar, vão saber que você é o enviado de meu pai. É a título de proteção. Então, essa amizade, e isso Davi soube muito bem recompensar, porque como guerreiro como é que ele era, como um conquistador como ele era, ele sabe que esse carinho, que esse afeto foi muito importante para que ele vencesse muitas batalhas.
Então, esse finalzinho, quando ele fala ultrapassando o amor das mulheres, é que as mulheres, a época em que foi escrito, as mulheres pertenciam aos homens, faziam parte do espólio, faziam parte, todas elas não tinham um valor. Então, a amizade que ele está falando, a consideração que ele tinha por Jonatas é muito maior do que um amor aí matrimonial. É esse o sentido. Então, não está falando em momento algum. E na tradução do hebraico, amor aqui é traduzido muito mais por gratidão. O amor, o símbolo, ele precisava ter essa conotação. E do hebraico para o grego, foi nesse sentido que foi usado. Um outro capítulo, um outro versículo que se refere ao homossexualismo, aqui no caso, foi colocado proposital para falar, né? Eu já nem sei mais quantas letras tem, LGBTHI, mas vamos lá. Por onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faze-me assim, ó Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, a me separar de ti. Isso é Ruth que está dizendo a Noemi, a sua sogra. Então, aqui, a mesma coisa de Davi, eles falam que elas tinham um caso, que elas viviam junto, que elas viviam um amor homossexual. Noemi tinha 2 filhos. O esposo chamava Emimeleque e ele faleceu. Ela tinha 2 filhos. Os filhos casaram, um com Ruth e o outro, que o nome é complicado, é Orfas, o nome da outra moça. Então, os filhos também morreram. E, aquela época, o que acontece? Quando os filhos morrem, o homem, o provedor, as filhas ou são abandonadas às mulheres ou elas voltam a morar com seus pais. Elas voltam para sua família de origem. E Ruth, órfãs, elas querem as duas continuar morando com Noemi. E Noemi fala para elas, não, eu não tenho mais filhos, eu já sou uma mulher velha e vocês precisam continuar a vida. Ela aconselha elas a voltarem para suas famílias. Orfa segue a sua orientação, mas Ruth não. Então Ruth fala para ela, não, eu não vou te deixar. Não é inclusive Noemi fala para ela, eu não vou poder ter mais filhos que você possa casar. Então é onde ela fala, onde você for, eu irei. Onde você for dormir, eu vou dormir. O seu povo será o meu povo. Então, é uma declaração de gratidão, de reconhecimento. Em momento algum está falando aqui de um amor carnal, de um relacionamento como nós entendemos hoje. É preciso ter uma mente muito, mas muito perversa para entender. E não estou aqui falando de pureza não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos estudando. A doutrina espírita, ela nos permite exatamente discernir aqui, longe de qualquer ideologia que seja. Tatuagem é outro tema daqueles. Isso está no livro do Apocalipse, no capítulo 19 e 16. Quem tem, ótimo. Você não tem, ótimo também. Mas lá no livro do Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 16, diz assim: um nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem gosta de tatuagem, quem faz, diz assim, até Jesus tinha tatuagem. Então, por que eu não posso ter? Por que as igrejas, por que as religiões condenam se Jesus tem a tatuagem? Não é questão de ter ou se deixar de ter, é uma interpretação. Então, assim, lá está, o versículo é exatamente esse. Um nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa. Primeiro, se está escrito na coxa, então, como é que eles estavam lendo? Se o manto estava sobre a coxa. Então, vamos buscar
lá no hebraico. O hebraico fala que é o que está na Bíblia de Jerusalém. Está escrito no seu manto e o manto sobre a sua coxa. Então, no manto está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa parte está sobre a coxa. Então, é esse o sentido. Não está escrito na coxa. Até porque era um pecado, entre aspas, capital, o homem mostrar qualquer parte que fosse em qualquer situação de público. Então, não está escrito na coxa, está escrito no manto. Você quer fazer tatuagem? Pode tatuar o corpo inteiro. Você não quer? Quer preservar o vaso, como diz Paulo de Tarso? Também, mas não use a Bíblia como referência se você não conhece. Só isso. Os livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles que não têm a aprovação da Igreja Romana. São aqueles que não são contidos na Bíblia, não são considerados sacros nem sagrados. Mas nós vamos ver por que nós precisamos conhecê-los. Por que nós precisamos ter acesso? Por que faz parte do nosso dia a dia enquanto aprendizes do Evangelho? No Evangelho apócrifo de Tomé, fala assim, num dos capítulos lá. Vendo isso, Jesus se zangou e disse-lhe: mau, ímpio, insensato, que mal te faziam os meus canais e esta água? Pois bem, agora transforme-te numa árvore seca que não tenha folha nem raiz, nem fruto. Imediatamente a criança secou dos pés à cabeça e Jesus voltou para a casa de José. Duas coisas. Antes daqui, o que está contando no Evangelho de Tomé? Ele fala que quando Jesus tinha, então, por volta de 9 anos, Jesus estava brincando. Havia tido uma chuva muito forte, então formou-se um lamaçal. E Jesus, como que represou um trecho de água, e ali ele ficou brincando, porque ele tocava naquela água, vamos assim dizer, da enxurrada, e a água ficava límpida. Eu estou retratando o que está lá, porque não dá para colocar tudo aqui. Então, ele tocava com o dedo na água e a água ficava límpida. E ele pegou o barro, modelou o barro e criou 12 pássaros, representando os 12 apóstolos. Só que aí, o filho de Anás, que era lá do Sinédrio, então, o filho de Anás, que vendo aquilo lá, ele foi lá e soltou a água, abriu como se fosse a barreira e fez com que a água fosse embora. Então, Jesus, segundo Tomé, então Jesus castigou o filho de Anás, dizendo para ele, né, que morra, transforme-se como numa árvore seca, que não tenha nem folha, nem raiz e nem fruto. E a criança secou. Por isso que devemos tomar cuidado. É um livro de Tomé, é o Evangelho de Tomé. E será que Jesus chegaria a esse ponto tão diferente dos demais? Então é preciso ter muita coerência naquilo. É preciso conhecer? É, mas não aplicar. No apócrifo de Nicodemos, no Evangelho apócrifo de Nicodemos, Nicodemos é aquele que foi procurar Jesus de madrugada e que Jesus disse que era necessário nascer de novo. No capítulo 7 do apócrifo de Nicodemos, ele diz assim, que uma certa mulher chamada Berenice, em copta é egípcio, é um dialeto egípcio. Berenice, em egípcio e em latim, se transformou em Verônica, foi traduzido por Verônica. Gritando de longe, ela disse, eu tinha um fluxo de sangue e toquei a fímbria de sua veste, e o fluxo do meu sangue foi estancado quando eu tinha 12 anos. Os judeus dizem, temos uma lei em como uma mulher não poderá ter testemunho. Todo mundo sabe do milagre da mulher hemorrágica ou da mulher hemorríase, como queiram, mas em nenhum dos evangelhos tem o nome dela. Então, como que se sabe que na via sacra que a igreja faz na Semana Santa, na sexta estação, Verônica vai enxugar o rosto de Jesus?
Então, alguém sabe que a mulher chamava Verônica. Da onde tiraram isso? Do Evangelho Apócrifo de Nicodemos. Ela está aqui dando testemunho de que ela foi curada por Jesus, de que Jesus é um enviado de Deus. Mas os fariseus dizem, nós temos uma lei, e como uma mulher não pode ser testemunha para a lei. Ou seja, o objetivo do apócrifo aqui trazido é para quê? Compreender. Então, a igreja sabe que tem o de Nicodemos e sabe que a mulher que eles dão o nome de Verônica, na sexta estação da Via Sacra, é retirado desse evangelho não reconhecido pela igreja. E aí, nós vamos ver aqui, deixa eu só corrigir aqui, antes, senão vocês lêem tudo o que não pode. O que está, veja bem, todos perguntam assim, José, o pai de Jesus, ele sumiu na história? A Bíblia não fala como ele morreu. Em nenhum livro fala como ele morreu. Nem sacro, nem santo, nem ortodoxo, lugar nenhum vamos encontrar como José desencarnou. Mas, lendo o livro do Flávio José, que é o maior historiador e pesquisador judeu, então ele fala para nós de 2 livros. Existem 2 livros apócrifos que falam exatamente de 2 temas que muito deixam nós curiosos. A morte de Jesus e o nome dos irmãos e das irmãs de Jesus. Os nomes dos irmãos de Jesus até tem, porque muitos livros judaicos trazem esse nome dos homens, mas as mulheres não têm nenhuma referência. Então, somente nesses livros apócrifos nós vamos encontrar o nome das mocinhas ou das donzelas. Então, vamos lá. Nenhum, isso é Jesus dizendo, tá? Nenhum dos que rodeavam José havia percebido a sua morte, nem sequer a minha mãe Maria. Eu confiei a alma do meu querido pai José aos arcanjos Miguel e a Gabriel, para que aguardassem contra os raptores que saqueiam pelo caminho. Os chamados, depois nós vamos interpretar. E encarreguei, olha o que ele fala, e encarreguei os espíritos incorpóreos de continuarem cantando canções até que finalmente depositaram-no junto a meu Pai que está no céu. Então, nesse evangelho apócrifo, Jesus está narrando como foi o desencarne do seu pai, de José. Aqui ele fala, encarreguei, né, confiei a alma aos arcanjos Miguel e Gabriel. E ainda fala por causa dos raptores. Esses raptores, muitos entendem como eram aqui os inimigos, os chamados das trevas, o inferno, aquilo que nós conhecemos hoje como obsessores. Quando ele fala, e encarreguei os espíritos incorpóreos, ele está dizendo aos anjos, encarreguei os anjos de continuarem as canções, até que finalmente depositaram-no junto de meu pai. O mesmo texto coloca José casado com Maria, sendo viúvo com idade respeitável, e que possuía 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, cujos nomes eram os meninos Judá, Justo, Tiago e Simão. E as filhas chamavam-se Lícia e Lídia. Em algumas tradições dentro dos próprios apócrifos, a menina Lícia é chamada, é com C, tá? Não é com S, mas com C. Mas segundo, pronuncia-se dessa mesma forma, Lísia. E os livros são História de José, o Carpinteiro, e Vida e Morte de José, o Carpinteiro. Não coloquei porque não existe um autor. O que existe são várias tradutores, depende de qual a editora que você vai usar. E só para encerrar, que eu sei que vocês já estão cansados e estão indo. Outro ponto de discordância que existe é por que os evangelistas, na crucificação, destoam uns dos outros em relação ao que Jesus disse na cruz. Então, vamos lá. Para Mateus e Marcos, Jesus disse assim,
Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Então, os dois, Mateus e Marcos, diz isso. Jesus está reclamando? Não. Jesus está recitando o Salmo 22, que era uma tradição para todos aqueles que sentiam se aproximar da morte. É um lamento. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? De dia eu não aguento de tanto chorar. À noite a sonhar e sem ter alento. Numa tradução literal do Salmo 22. Lucas diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas, ele está retratando o que Maria passou para ele. Segundo os pesquisadores, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, é o dever cumprido, a missão levado até o fim. E este texto, entrego o meu espírito, ele está exatamente no Salmo 31, no versículo 5. E aí tem só mais alguma coisa. Lucas diz assim: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que dizem. E quando Jesus se refere a Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso, somente Lucas retrata isso. Então, nenhum dos outros retrata. Da mesma forma que quando Jesus diz, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, somente João traz essa colocação.